Olá, bem-vindo ao Código Fluente. Essa é a aula 47 do tutorial de redes neurais, que fica aqui, ó, Big Data /IA, aprendizado de máquina, Python, TensorFlow, Keras, redes neurais. Nessa aula a gente vai falar sobre RAG, que é Retrieval Augmented Generation. RAG, ou geração aumentada por recuperação, é uma abordagem que combina técnicas de recuperação de informações, retrieval, e geração de linguagem natural. O RAG utiliza modelos de recuperação para buscar informações relevantes em grandes conjuntos de dados, como documentos ou passagens de texto. Em seguida, integra essas informações recuperadas em um modelo de geração de linguagem para produzir respostas mais precisas e contextualmente relevantes. Importância do RAG. Considere que o ChatGPT, por exemplo, só permite no máximo prompts com 2048 caracteres, por exigir mais processamento, memória, complexidade, etc. O RAG é uma técnica que torna possível você ter um contexto muito maior, tornando possível você alimentar o contexto com um livro ou vários livros, vários documentos, com muito mais do que 2048 caracteres. A relevância do RAG está na melhoria da capacidade de resposta de modelos de linguagem por meio de aprendizado ativo. As respostas se tornam mais contextualizadas. Como o contexto fecha mais o escopo, diminui as alucinações do modelo. Trata-se de construir uma estratégia de IA para a empresa, para o negócio, ou seja lá o que for, e com isso evitar a exposição de dados sensíveis e críticos, além de não ficar dependente de empresas terceiras como OpenAI. A ideia é trazer a IA para a empresa e não levar a empresa para um IA fora, de terceiros, onde você não controla quase nada e acaba expondo dados sensíveis e estratégicos da empresa. A arquitetura RAG é frequentemente aplicada em sistemas de resposta a perguntas, onde a recuperação de informações é crucial para garantir que as respostas geradas sejam precisas e baseadas em evidências. Essa abordagem ajuda a superar limitações associadas apenas a modelos de geração, permitindo que o sistema consulte fontes externas durante o processo de resposta. O RAG busca combinar o poder de recuperação de informações com a capacidade de geração de linguagem natural, resultando em sistemas mais robustos e contextualmente conscientes. Então, olhando aqui para essa figura aqui da arquitetura, a gente tem a query, que é a pergunta que você vai fazer, a esse contexto que você alimentou com os documentos que foram salvos em vetores de embeddings, E aqui tem a explicação, O processo começa com a consulta query. Essa consulta pode ser uma solicitação ou pergunta que precisa ser respondida. Embedding model, esse cara daqui. A consulta é passada para um modelo de embedding, de incorporação. O modelo de incorporação é responsável por converter a consulta em uma representação numérica, vai transformar num vetor de números, uma representação numérica, muitas vezes chamada de vetor de embeddings ou de incorporação, que captura o significado semântico da consulta. O vector DB, o vetor de incorporação resultante da etapa anterior, é então usado para consultar um banco de dados vetorial, o vector DB. Esse banco de dados contém representações vetoriais de itens ou contextos relevantes para as consultas. Retrieved Contexts. O vector DB retorna contextos relevantes com base na consulta, são os Retrieved Contexts. Esses contextos são extraídos do banco de dados com base na similaridade com o vetor de incorporação da consulta, Então ele pega o vetor de embeddings da query, compara aqui e vê o que é que está mais próximo para poder achar, retornar uma resposta coerente. LLM. Os contextos recuperados são alimentados em um modelo de linguagem, isso aqui eu vou corrigir porque está errado. Os contextos recuperados são alimentados em um modelo grande de linguagem, LLM. O modelo de linguagem grande geralmente refere-se a um modelo de linguagem treinado em uma grande quantidade de dados e capaz de gerar texto coerente e contextualmente relevante. É o caso do ChatGPT, do Claude,
do ERNI do Falcon 40B. O resultado final, que é o response, é a resposta gerada pelo modelo de linguagem. Essa resposta é então apresentada como resultado final da consulta original. Resumindo, o fluxo começa com a consulta, passa por etapas de processamento que envolvem modelos de incorporação, modelos de embedding, consultas a um banco de dados vetorial, que tem as embeddings dos documentos que você alimentou, recuperação de contextos relevantes e, finalmente, gera uma resposta através de um modelo de linguagem grande, um LLM. Embeddings. O vetor resultante, que sai de um modelo de incorporação, permite compará-lo com outros dados passados pelo mesmo modelo de incorporação. Isso é útil no contexto de LLMs, pois essas incorporações podem atuar como representações de conhecimento que podem ser pesquisadas quando um usuário consulta o LLM. Você pode adicionar novos dados nos quais o modelo não foi treinado e podem ser anexados como contexto a uma consulta de usuário em um LLM. Então, como eu falei lá no início, os embeddings, o RAG que faz uso dos embeddings, que é essa forma de você transformar as palavras em vetores numéricos e construir a relevância, a relevância semântica entre as palavras, baseadas nesses vetores, e a proximidades de cada palavra através desses vetores, A gente faz um cálculo de proximidade para poder verificar, a relação semântica entre as palavras. Então você acaba conseguindo ampliar o contexto, Você não fica limitado só ao que a rede treinou, no caso a LLM foi treinada, Você pode adicionar mais conhecimentos específicos, do seu negócio, do seu contexto, Embedding Space. O espaço de incorporação é um espaço matemático onde palavras ou conceitos são representados como vetores. Esses vetores capturam as relações semânticas e sintáticas entre as palavras. Em um espaço de incorporação bem projetado, palavras com significados semelhantes estão próximas umas das outras, enquanto palavras com significados diferentes estão mais distantes. Vector Embedding, ou vetor de incorporação. A incorporação vetorial é uma técnica que converte palavras ou conceitos em vetores numéricos em um espaço de incorporação. Cada dimensão desse vetor representa uma característica específica. O gráfico abaixo mostra a representação do vetor embedding de 7 dimensões, aqui dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em um espaço x e y de 2 dimensões. Então, a figura mostra dog e pup próximas, indicando que elas têm uma relação próxima no significado. Aqui, A palavra cat está um pouco mais distante, sugerindo que tem uma relação de significado um pouco diferente. Está aqui mais abaixo. Aqui, Houses está mais distante, indicando uma diferença maior de significado. Aqui, A representação visual ilustra a redução de uma representação de alta dimensão 7D para uma representação bidimensional 2D. A questão aqui são 7 dimensões e aqui a gente passou para XY. No outro exemplo, man e woman estão próximos, mas mais na direção do eixo Y, sugerindo uma relação de gênero. Aqui, King e Queen estão mais abaixo, porém mais próximos do eixo X, indicando uma relação de realeza. Aqui, Novamente, a figura ilustra a redução de uma representação de alta dimensão 7D, porque cada vetor aqui tem 7 posições, cada vector embedding, vetor de incorporação,
para a representação 2D aqui no eixo x e y. Cada etapa contribui para a compreensão e contextualização da consulta, resultando em uma resposta mais informada e relevante. Agora a explicação dessa outra figura aqui, ó, criando o nosso vetor DB. Então a gente tem fonte de dados, né? Os dados são provenientes de diversas fontes. Load docs, os documentos são carregados. Então aqui são os documentos, vamos dizer, os documentos da empresa, né? Os livros, enfim, tudo que você quer alimentar lá o seu LLM para depois consultar, né? Poder fazer consulta ou resumos, ou enfim. Chunk, Text Splitter. Os documentos são divididos em partes menores, conhecidas como chunks, possivelmente usando estratégias experimentais para otimizar a representação dos dados. Isso acontece justamente por causa da limitação do número de tokens, né, do número de caracteres, né, aquela coisa que eu falei do ChatGPT. Ele só deixa, você só consegue colocar um prompt, né, uma consulta ali na hora que você está digitando diretamente ali, com até 2048 caracteres. Mais do que isso ele não aceita, extrapola o limite da janela de prompt dele, né, por várias questões, como eu já falei, né, memória, processamento, enfim. Então é isso, é por isso que a gente precisa dividir os documentos, né, em partes menores para poder gerar os embeddings de cada chunk desse, né? De cada pedaço. Quando eu falo chunk, é um pedaço do documento. Embedding Model. Cada chunk de texto é então incorporado, né, convertido para uma representação numérica por um modelo de incorporação, um Embedding Model. Index VectorDB. Os vetores incorporados são indexados no VectorDB para possibilitar consultas eficientes. Aqui, ó, essa parte aqui. Data Source Chunks. Os chunks de dados são fornecidos ao VectorDB, né? Então esses chunks que foram transformados em vetores de embedding são fornecidos ao VectorDB, né? Para eles serem armazenados aqui, ó. E o VectorDB, que é esse último cara aqui, as consultas são realizadas no VectorDB, possivelmente para recuperar informações relevantes com base nos chunks fornecidos. Retrieval. Então, ó, query inicia com consulta, query, que é uma pergunta ou solicitação de informação. Embedding Model. A consulta é então processada pelo modelo de incorporação, que é o Embedding Model. Esse modelo converte a consulta de texto em um vetor de incorporação, que é uma representação numérica que captura o significado semântico da consulta. Query Embedding. O resultado de incorporação é o vetor de incorporação da consulta, representando sua semântica de forma numérica. VectorDB. O vetor de incorporação da consulta é usado para consultar o VectorDB. Este banco de dados contém vetores incorporados de diversos chunks de texto, possivelmente documentos inteiros ou partes significativas de documentos. Top Cat Chunks, que Text Source. Com base na consulta, o VectorDB retorna os principais chunks relevantes representados por pares de texto e fonte, source. O número K representa a quantidade de chunks retornados, sendo os mais relevantes de acordo com a similaridade com o vetor de incorporação da consulta. Generation. Query. A consulta original é o ponto de partida. Top K Chunks, Text Source. Os principais chunks relevantes obtidos a partir do vetor DB com base na consulta são considerados. O uso da query e chunks.
Tanto a consulta original quanto os principais chunks relevantes são fornecidos como entrada para um modelo LLM. O LLM utiliza essa entrada para gerar uma resposta significativa e contextualmente relevante. Response. A resposta gerada pelo LLM é a saída final do processo. Aqui. Response. A técnica RAG utiliza a estrutura reação, reflexão e ação, React, Reflect, Act, que é um framework que visa avaliar e aprimorar a capacidade de resposta de modelos de linguagem como o ChatGPT-4, Falcon 180B, Llama 2, Claude 2, etc. Digamos que você tem uma empresa com mais ou menos 10 mil contratos com modelos LLMs e RAG, você pode integrar os documentos da empresa, fazer análise de contratos, gerenciamento de conhecimento, pesquisa financeira. Você pode facilmente extrair respostas sobre esses documentos, entre outras coisas. Privacidade e sensibilidade dos dados do negócio. No contexto de uma empresa, de um negócio, de um governo, em geral, é preferível que você tenha seu próprio LLM do que usar serviços de terceiros, como ChatGPT, Bard, etc. Não é aconselhável por razões óbvias expor dados sensíveis e críticos de empresas, negócios, governos, dados de clientes, etc. A gestão interna desses modelos não apenas proporciona maior controle sobre a segurança dos dados, mas também minimiza as preocupações relacionadas à confidencialidade e conformidade. Ao adotar uma abordagem autônoma, as empresas podem implementar medidas personalizadas de segurança adaptadas às suas necessidades específicas. Essa autonomia se traduz em uma camada adicional de proteção, especialmente quando lidamos com informações sensíveis e estratégicas. Desafios de implementação em uma empresa real. A implementação do RAG em uma empresa real pode enfrentar uma série de desafios, incluindo necessidade de um grande conjunto de dados de treinamento. O modelo de recuperação e o modelo de geração precisam ser treinados em um grande conjunto de dados de texto e código, e isso pode ser um desafio para empresas que não têm acesso a esses dados. A necessidade de um banco de dados eficiente para armazenar as informações recuperadas para que o sistema possa responder às consultas rapidamente. A necessidade de um modelo de geração robusto que precisa ser capaz de gerar texto que seja preciso, relevante e criativo. A necessidade de uma cultura de inovação. A implementação do RAG requer uma cultura de inovação na empresa. A empresa precisa estar disposta a experimentar novas tecnologias e a aprender com os erros. A necessidade de um suporte de gerenciamento. A implementação do RAG requer o apoio de gerenciamento da empresa. O gerenciamento precisa estar disposto a investir no desenvolvimento e na implementação do sistema. Aplicação e benefício. As empresas precisam muitas vezes resumir uma enorme pilha de contratos ou analisá-lo, tentar extrair valor deles, insights que podem ajudar a empresa. Em geral, são documentos com números, nomes e terminologias. O modelo acaba oferecendo uma grande variedade de controles, marcadores numéricos de sequência. Você consegue fazer perguntas como: quero os 5 contratos que... Quero que você resuma isso em 25 palavras. Acima desse limite, esse parâmetro está na área ou naquela outra. Treinamento yes ou no é muito importante no ajuste fino, ou seja, no fine tuning que se faz para o RAG. Tarefas-chave: extração chave-valor, resposta a perguntas, resumos, reconhecimento de tipos de valor, categorização booleana, respostas resumidas e não encontrado. Baseado em fatos. O fato do modelo ser especializado a partir de documentos que o alimentaram faz com que diminua muito a alucinação no contexto em que foi treinado. Por essa aula é só. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês aqui o Código Fluente, divulguem para os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, façam doações. Tem esse QR Code aqui para doações e lá embaixo também tem um link aqui para quem quiser ajudar via doação. Valeu, obrigado e a gente se vê na próxima.